Meus pais venderam a casa deles e deram uma casa de $950 mil para o meu irmão. Então, eles vieram tomar a minha casa. Eu disse não. Meu pai me deu um tapa na cara. Um mês depois, seus pais estão em sérios apuros. Eu respondi calmamente. Era um sábado à tarde tranquilo no meu apartamento em Fort Wayne. Aquele tipo de dia em que eu finalmente conseguia respirar depois de uma semana inteira de trabalho com números. Eu estava largada no sofá, mexendo no celular, quando a campainha tocou. Não uma vez, mas 3 vezes, forte e insistente. Abri a porta e lá estavam meus pais, 5 malas amontoadas aos pés deles, os rostos com uma mistura de cansaço e algo mais que eu não conseguia identificar. Francisca, precisamos ficar com você, minha mãe disse, a voz baixa, quase tremendo. Perdemos nossa casa. Maus investimentos. Não temos para onde ir. Eu congelei. Meus pais, aqueles que sempre pareciam tão arrumados, estavam ali, parecendo viajantes perdidos. Meu pai acrescentou. É só por um tempo, querida. A gente se vira. Mas os olhos dele desviaram, evitando os meus. Algo parecia errado, como uma peça de quebra-cabeça faltando. Eles nunca tinham falado de problemas de dinheiro antes. Por que agora? Por que comigo? Eu os deixei entrar mais porque eram meus pais e eu não podia simplesmente fechar a porta. Eles arrastaram as malas para dentro, lotando minha pequena entrada. Minha mãe me abraçou, o aperto forte demais, e disse: Você é uma filha tão boa, Francisca. Meu pai balançou a cabeça, murmurando sobre se reerguer, mas as palavras deles pareciam ensaiadas, como se tivessem praticado aquele momento. Ofereci o quarto de hóspedes, dizendo: Vocês podem ficar alguns dias enquanto resolvem as coisas. Minha mãe sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos dela. Meu pai apenas agradeceu e começou a desempacotar como se estivessem se mudando de vez. Naquela noite, eu não consegui dormir. A história deles não batia. Maus investimentos. Eles tinham a casa própria, quitada. Sem hipoteca. Como você perde algo assim da noite pro dia? Peguei meu celular e mandei uma mensagem pro Jacinto Fragoso. Jacinto é meu amigo da faculdade e agora é advogado na cidade. Você pode verificar uma coisa para mim? Escrevi. Meus pais dizem que perderam a casa. Preciso saber o que está acontecendo. Jacinto respondeu na hora: me dá um dia. Vou verificar os registros de imóveis. Na manhã seguinte, meus pais agiram como se nada estivesse errado. Minha mãe se agitava na minha cozinha, fazendo café e panquecas, conversando sobre as antigas férias em família. Meu pai mexia numa porta de armário solta, dizendo: esse lugar precisa de um toque masculino. Era acolhedor, quase reconfortante, mas parecia forçado. Eu continuava pegando eles trocando olhares quando achavam que eu não estava olhando. E aí, qual é o plano? Perguntei no café da manhã, tentando parecer casual. Vocês já estão procurando um lugar novo. O garfo da minha mãe parou no ar. Ah, ainda estamos resolvendo isso, ela disse rapidamente. Meu pai acrescentou: não se preocupe, não seremos um fardo, mas ele não olhou para mim quando disse isso. No almoço, meu instinto estava gritando que algo estava errado. Saí para minha varanda para tomar um ar e liguei para o Jacinto de novo. Alguma novidade? Perguntei. Ele disse: estou puxando os registros agora. Devo ter algo até amanhã. Aguenta firme. Agradeci a ele, mas minha mente estava a mil. Por que meus pais eram tão vagos? Eles não estavam pedindo dinheiro, mas também não agiam como pessoas que tinham acabado de perder tudo. Minha mãe continuava falando em começar de novo, e meu pai mencionou meu irmão de passagem, dizendo que ele estava bem. Isso acendeu outro sinal vermelho. Meu irmão, sempre o filho de ouro deles, não me ligava há meses. Será que ele fazia parte disso? Naquela tarde, observei meus pais de perto. Eles pareciam muito à vontade, como se estivessem se instalando. Minha mãe arrumou as almofadas da minha sala, dizendo: este lugar parece casa. Meu pai estava largado no meu sofá, trocando de canal na TV, morde a língua, mas todo instinto me dizia que eles não estavam contando a verdade completa. Eu não queria acusá-los ainda, não sem provas. Mas o jeito que eles evitavam minhas perguntas, o jeito que a história deles parecia um roteiro, embrulhou meu estômago. Eu precisava de respostas, e precisava delas rápido. A ligação do Jacinto não podia chegar logo. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de bacon fritando na minha cozinha. Minha mãe estava no fogão,
cantarolando baixinho, virando panquecas como se estivéssemos de volta à minha casa de infância. Bom dia, Francisca, ela disse, a voz quente, quase quente demais. Pensei em fazer o café da manhã para te agradecer. Era o tipo de cena familiar que eu desejava anos atrás, quando me sentia excluída no mundo deles, mas agora parecia vazio, como uma performance feita para me manter desprevenida. Sentei no balcão, observando minha mãe servir a comida. Então, alguma sorte em encontrar um lugar novo? Perguntei, mantendo o tom leve. Ela congelou por uma fração de segundo, depois sorriu. Estamos trabalhando nisso, querida. A coisa tá difícil por aí. Meu pai interrompeu o sofá. O mercado imobiliário tá uma bagunça agora, a gente vai conseguir. As palavras dele eram suaves, mas ele não tirou os olhos da chave de fenda. Eu balancei a cabeça, segurando a vontade de pressionar mais. As respostas deles eram muito vagas, muito ensaiadas. Enquanto comíamos, minha mãe direcionou a conversa para assuntos seguros, vizinhos antigos, o clube de jardinagem dela, qualquer coisa menos os planos deles. Meu pai mencionou meu irmão uma vez, dizendo que ele estava ocupado com seu novo negócio. Levantei uma sobrancelha. Que negócio? Perguntei. Minha mãe deu uma olhada rápida para o meu pai, depois disse, é só uma ideia de negócios, você sabe como ele é. Não, eu não sabia. Meu irmão não compartilhava nada comigo há anos. A esquiva deles me deu arrepios. À tarde, eu senti uma estranha na minha própria casa. Meus pais se moviam pelo meu apartamento com uma facilidade que não combinava com a história de desespero deles. Minha mãe reorganizou meu porta-temperos, dizendo, isso vai facilitar a nossa vida na cozinha. Nossa! Meu pai pendurou uma foto de família na minha parede, uma que eu não via há anos, sem pedir. Era como se estivessem reivindicando o meu espaço aos poucos. Mantive meu sorriso no rosto, mas toda vez que perguntava sobre os próximos passos deles, eles me ignoravam. Não se preocupe, Francisca, minha mãe disse, acariciando minha mão, somos apenas gratos por estar aqui. Meu pai balançou a cabeça, acrescentando, a gente resolve isso logo. Mas logo parecia uma promessa vazia. Naquela noite, me enfiei no meu quarto e tranquei a porta. Precisava de um espaço para pensar. A mão quente deles estava me sufocando, e a recusa em falar dos planos me corroía por dentro. Mandei uma mensagem pro Jacinto de novo. Alguma novidade? Digitei, com os dedos meio trêmulos. Ele me ligou de volta, a voz baixa. Francisca, eu dei uma olhada nos registros do cartório. Seus pais venderam a casa no mês passado. Negócio de $950 mil à vista. O comprador transferiu a grana para uma conta ligada ao imóvel aqui em Fort Wayne, no nome do seu irmão. Meu coração despencou. Você tem certeza? Perguntei. Certeza absoluta, o Jacinto falou, tem o documento de transferência da escritura. Eles não perderam a casa. Venderam para comprar uma para ele. Desliguei, olhando para o meu celular. Meus pais tinham mentido na minha cara. Eles tinham vendido a casa deles, dado quase $1 milhão para o meu irmão, e agora estavam aqui, se fazendo de coitados. Porque eles achavam que podiam simplesmente se mudar para o meu apartamento para sempre. Meu peito apertou com uma mistura de raiva e solidão. Eu sempre soube que eles puxavam o saco do meu irmão, mas isso era o fundo do poço. Eu não podia confrontar eles ainda, não sem mais provas. Precisava saber por que eles tinham feito isso e o que meu irmão estava aprontando de verdade. Jacinto prometeu investigar mais a fundo os registros de imóveis, mas eu já sentia as paredes se fechando. Naquele fim de semana, eu precisava de um tempo longe daquela encenação dos meus pais. Minha avó, Palmira, ligou dizendo que ia dar uma passadinha. Ela sempre foi meu porto seguro, a única que enxergava a palhaçada da família com olhos afiados e sem papas na língua. Quando ela chegou, com o cabelo prateado preso, me deu um abraço apertado e falou, você tá tensa, Francisca. O que tá rolando? Eu hesitei, não querendo arrastar ela para essa bagunça, mas o olhar firme dela puxou a verdade de mim. Meus pais estão ficando aqui, eu disse. Eles dizem que perderam a casa. Eu não engulo essa história. Palmira sentou no meu sofá, com as mãos firmemente cruzadas. Perderam a casa, ela repetiu, a voz cortante. Francisca, eles não perderam nada, venderam a casa no mês passado. $950 mil direto pro seu irmão, meu queixo caiu. O quê? Eu consegui falar, a voz quase um sussurro. Os olhos da Palmira se estreitaram.
Eles compraram uma casa para ele em Fort Wayne. Ele disse que precisava de uma ideia de startup grandona, mas é aquela namorada dele que tá manipulando tudo. Inclinei o corpo para frente, meu coração batendo forte. A namorada dele? Palmira assentiu. Zulmira Macedo. Ela tem ele na palma da mão, prometendo um império de tecnologia. Seus pais caíram nessa. Venderam a casa para bancar isso. Eles acham que ele é a galinha dos ovos de ouro deles. Sempre acharam. Minha cabeça girava. Meu irmão, aquele que eles sempre colocam num pedestal, tinha convencido eles a entregar quase $1 milhão para uma startup que ele nunca sequer conseguiria tocar uma barraca de limonada com sucesso. E a Zulmira, que eu só tinha conhecido uma vez, toda cheia de charme e sorrisos afiados, tinha orquestrado isso. Por que eles não me contaram? Perguntei, a voz tremendo. Palmira suspirou, o rosto dela suavizando. Eles sabiam que você ia fazer perguntas, Francisca. Você não é como ele. Você tem a cabeça no lugar, e eles não queriam que você furasse o plano deles. As palavras dela me atingiram como um soco. Meus pais não tinham só mentido, eles tinham escolhido meu irmão de novo, em vez de mim. Passei anos provando que conseguia me virar sozinha, comprando meu apartamento, construindo minha carreira, e eles jogaram o futuro deles fora por ele, depois apareceram na minha porta, esperando que eu resolvesse a bagunça deles. Eu fiquei andando de um lado pro outro no quarto, com as mãos fechadas. Eles estão morando aqui se fazendo de vítimas, eu disse, estão fugindo de todas as perguntas sobre os planos deles. Palmira endureceu a expressão. Eles não estão pensando em ir embora, Francisca. Eles acham que podem ficar aqui. Te colocar na parede. Ouvi seu pai se gabando para uma vizinha sobre como você é generosa. Meu estômago embrulhou. Generosa? Eles estavam me usando, contando com a minha lealdade para me manter calada. A traição dói mais fundo do que eu esperava, como uma faca girando no meu peito. Palmira pegou minha mão. Você não deve nada a eles, ela disse com firmeza. Eles fizeram a escolha deles. Agora você faz a sua. Assenti, mas minha mente estava a mil. Jacinto já tinha confirmado a venda. E agora a história da Palmira batia perfeitamente. Meus pais tinham vendido a casa deles, entregado uma fortuna para o meu irmão, e achavam que podiam reivindicar meu apartamento como plano B. As peças se encaixaram, e com elas veio uma clareza fria e cortante. Eu não ia deixar isso passar batido. Agradeci a Palmira, prometendo manter ela atualizada. Depois que ela foi embora, sentei sozinha, encarando a foto de família que meu pai tinha pendurado na minha parede. Agora parecia uma zombaria, um lembrete da família que eu achava que tinha. O rosto metido do meu irmão naquela foto alimentava minha raiva. Eu sempre soube que meus pais davam preferência a ele, mas isso era um novo nível de falsidade. Eles tinham mentido na minha cara, se feito de vítimas, e esperavam que eu aceitasse tudo de boa. Chega! Peguei meu celular e mandei mensagem pro Jacinto. Preciso de tudo que você tiver sobre a venda daquela casa. Vou confrontar eles amanhã. A resposta dele foi na hora. Entendido. Terei os documentos prontos. Enquanto eu colocava o celular de lado, um plano se formou na minha cabeça. No dia seguinte, eu estava pronta. Passei a noite remoendo as palavras da Palmira, minha raiva se transformando em uma decisão firme. Meus pais estavam na sala de estar, minha mãe tricotando no sofá, meu pai folheando uma revista. Fiquei parada na porta, segurando firme o e-mail do Jacinto com os detalhes da transferência da escritura. Precisamos conversar, eu disse, a voz firme mas fria. Minha mãe levantou a cabeça, as agulhas parando. O que foi, Francisca? Ela perguntou, o tom doce demais. Meu pai largou a revista, os olhos se estreitando. Do que se trata isso? Não sentei. Levantei meu celular, mostrando o e-mail. Eu sei que vocês venderam a casa. $950 mil, tudo para comprar um lugar novo pro meu irmão em Fort Wayne. Querem explicar? O rosto da minha mãe empalideceu, o tricô escorregando pro chão. Meu pai se inclinou para frente, o maxilar tenso. Quem te contou isso? Ele exigiu. Não me intimidei. Não importa. Eu quero a verdade. Me mostrem seus extratos bancários agora, ou eu cansei dessa história. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Francisca, calma. Não é o que você pensa, mas a voz dela falhou, entregando ela. Meu pai se levantou, o rosto avermelhado. Você está nos acusando? Depois de tudo que fizemos por você? Dei um passo à frente, a voz aumentando. Vocês mentiram para mim, disseram que perderam tudo,
mas deram tudo para ele. Por quê? Minha mãe estendeu a mão pro meu braço, implorando. A gente ia te contar, querida. É complicado. Eu me afastei. Não, vocês tiveram a chance de vocês. Me mostrem os extratos ou estão fora daqui. As mãos do meu pai se fecharam em punhos. Você não tem o direito de falar assim com a gente, ele rosnou. Antes que eu pudesse responder, ele levantou a mão e me deu um tapa na cara. A ardência queimou, mas o choque foi maior. Tropeci para trás, com a mão na bochecha, encarando o homem que um dia me colocava na cama. Minha mãe engasgou, cobrindo a boca, mas não se mexeu. Como você ousa? Sussurrei, a voz tremendo de raiva. Você acha que pode me bater na minha própria casa? A gritaria deve ter sido ouvida, porque bateram na porta. Meu vizinho, Firmino Alarcão, estava lá, a preocupação estampada no rosto. Tudo bem, Francisca? Ele perguntou, dando uma olhada nos meus pais. Forcei um sorriso tenso. Só uma conversa de família, senhor Alarcão. Obrigada por verificar. Ele assentiu, hesitante, mas não insistiu. Estou aqui do lado se precisar de mim, ele disse, e depois foi embora. Virei de volta para meus pais, minha decisão está endurecendo. Vocês têm 30 minutos para arrumar as malas e ir embora, eu disse, a voz baixa mas firme, ou vou chamar a polícia. Minha mãe desabou em lágrimas, caindo no sofá. Francisca, por favor, não faça isso. Somos seus pais. O rosto do meu pai se contorceu de raiva. Sua ingrata, ele cuspiu. Nós te demos tudo, e é assim que você nos paga? Não vacilei. Vocês deram tudo pro meu irmão. Mentiram pra mim, me usaram, e agora me bateram. Sumam daqui. Minha mãe soluçou mais alto, implorando, não temos pra onde ir. Mas eu já tinha ouvido o suficiente. As lágrimas deles, a raiva deles. Era tudo um show para me manter sob o controle deles. Fui pra cozinha, peguei meu celular e fiquei perto do balcão, olhando o relógio. 25 minutos, eu disse, a voz gelada. Meu pai me fuzilou com os olhos, os punhos ainda fechados, mas ele não se moveu na minha direção de novo. Minha mãe continuou chorando, murmurando sobre família e lealdade, mas as palavras dela pareciam vazias. Eu dei a eles a chance de serem honestos, e eles escolheram mentiras e violência. Minha bochecha ainda ardia, um lembrete de como eles tinham caído aos meus olhos. Enquanto os minutos passavam, uma calma estranha me invadiu. Minutos depois, o clima no meu apê estava pesado. Meus pais não tinham se movido um centímetro. Minha mãe estava sentada no sofá, com o rosto nas mãos, os soluços mais baixos agora, mas ainda de propósito. Meu pai estava na janela, de braços cruzados, me fuzilando com os olhos como se eu tivesse traído eles. Faltam 15 minutos, eu falei, com a voz sem emoção, segurando o meu celular, arrumem as malas, ou eu chamo a polícia. Minha mãe levantou a cabeça na hora. Você não teria coragem, ela sussurrou, os olhos arregalados de não acreditar. Meu pai deu uma bufada. Ela tá blefando. É mole demais pra isso. Eu não estava blefando, dei a eles todas as chances de falarem a verdade, e eles jogaram na minha cara, literalmente com aquele tapa. Minha bochecha ainda latejava de leve, mas minha decisão estava firme que nem rocha. 10 minutos, eu disse, dando um passo em direção ao balcão da cozinha. Meu pai virou, a voz baixa e venenosa. Você vai se arrepender disso, Francisca. Acha que pode nos jogar pra fora como lixo? Encarei o olhar dele sem piscar. Vocês fizeram a escolha de vocês. Agora eu tô fazendo a minha. Minha mãe se levantou, as mãos tremendo. Por favor, Francisca, somos família. Não faça isso. A voz dela falhou, mas vi o cálculo nos olhos dela, a mesma encenação que ela vinha fazendo há dias. Balancei a cabeça. Vocês deixaram de ser família quando mentiram pra mim e acharam que podiam tomar minha casa. Meu pai deu um passo na minha direção, os punhos cerrados de novo, mas eu levantei meu celular. 5 minutos, eu disse. Tentem qualquer coisa, e eu ligo agora mesmo. Eles não se mexeram. Minha mãe afundou de volta no sofá, resmungando sobre como eu tinha partido o coração dela. Meu pai andava de um lado pro outro, xingando baixinho, me chamando de egoísta, ingrata, tudo menos a filha que eles tinham criado. Eu vi o relógio rodar, meu coração batendo forte, mas minha decisão foi Palmira. Quando os 30 minutos acabaram, eu liguei pro 911. Preciso de policiais no meu endereço, eu disse com calma. Meus pais estão invadindo meu apartamento e se recusando a sair.
A polícia chegou em menos de 10 minutos. 2 policiais bateram forte na minha porta. Eu deixei eles entrarem, explicando a situação enquanto meus pais ficavam paralisados. Eles ficaram aqui, dizendo que perderam a casa, eu disse, entregando meu contrato de aluguel. Eu sou a dona daqui. Pedi para eles saírem e não quiseram. O policial mais velho, um homem alto com um jeito tranquilo, deu uma olhada no documento, depois para os meus pais. Isso é verdade? Ele perguntou. Minha mãe começou a chorar de novo, mais alto dessa vez. Ela tá nos botando para fora. Não temos para onde ir. Meu pai se meteu, apontando para mim. Ela tá mentindo. Esta é a nossa casa também. O policial levantou a mão, interrompendo ele. Senhora, senhor, preciso ver a prova de residência de vocês. O rosto do meu pai ficou vermelho, mas eles não tinham nada. Sem aluguel, sem escritura, sem direito. O policial virou para mim. Esta é sua propriedade, senhora Valente. Se você quer que eles saiam, nós vamos fazer cumprir. Meu pai explodiu. Vocês não podem fazer isso. Ela é nossa filha. Ele deu um passo na minha direção, a voz aumentando. Você vai pagar por isso, Francisca. Tá me ouvindo? O policial mais novo se colocou entre a gente, o tom dele afiado. Senhor, se afaste. Ameace ela de novo, e o senhor vai sair daqui algemado. Minha mãe agarrou o braço do meu pai, puxando ele para trás. Os soluços dela virando um desespero. Thomas, para, ela sussurrou. Mas os olhos do meu pai queimavam de raiva, grudados nos meus. Os policiais não vacilaram. Vocês têm 10 minutos para pegar suas coisas e ir embora, o mais velho disse. Vamos esperar. Meus pais hesitaram, depois começaram a arrumar as malas devagar. Minha mãe se movia como um fantasma, enfiando roupas na mala, resmungando sobre como eu tinha abandonado eles. Meu pai batia gavetas, jogando as coisas de qualquer jeito, cada movimento dele esbanjando o desafio. Eu fiquei parada perto da porta, de braços cruzados, vendo a vida que eu tinha conhecido com eles desmoronando. Quando eles finalmente arrastaram as malas para a entrada, meu pai virou para mim pela última vez. Você não é minha filha, ele cuspiu. As palavras machucaram, mas eu não me mexi. Vocês deixaram isso claro quando escolheram meu irmão, eu disse, a voz firme. Minha mãe estendeu a mão, tremendo. Francisca, por favor. Eu dei um passo para trás. Acabou, eu disse. A decisão final se instalou no meu peito. Os policiais acompanharam eles para fora, as figuras deles sumindo pelo corredor. Fechei a porta e encostei nela, o silêncio ensurdecedor. Minha casa era minha de novo, mas o preço era uma família que eu não reconhecia mais. Umas semanas depois, meu AP parecia meu de novo. O silêncio não era mais pesado, trocado por uma paz tranquila que eu nem sabia que precisava. Tinha bloqueado os números dos meus pais, os e-mails, tudo deles. Mas a fofoca corre solta em Fort Wayne, e a Palmira, minha avó, me mantinha informada. Ela ligou uma noite, a voz com uma mistura de pena e exasperação. Meus pais tinham ido morar com meu irmão, achando que a casa nova e brilhante dele seria o refúgio deles. 3 dias depois, ele botou eles para fora, dizendo que eles estavam atrapalhando o estilo de vida dele. A Palmira falou que eles tinham discutido sem parar, o jeito chato da minha mãe batendo de frente com o ego dele, o gênio do meu pai explodindo por qualquer coisinha. Eles acabaram num motel barato, o orgulho deles despedaçado. Eu não fiquei surpresa, mas também não senti nenhuma satisfação. A casa do meu irmão, aquela que meus pais tinham enfiado $950 mil, sumiu em meses. A Palmira ouviu de uma amiga que a Zulmira Macedo, a namorada dele, tinha convencido ele a hipotecar para investir numa ação arriscada. O mercado caiu, e a tal startup dele, uma ideia vaga de aplicativo que nunca decolou, queimou o que sobrou. O banco tomou a casa, deixando ele só com dívidas e a Zulmira sumida. Ela tinha evaporado, provavelmente com a grana que ela conseguiu salvar, deixando meu irmão para encarar a destruição sozinho. Enquanto isso, meus pais não aceitaram o despejo de boa, começaram a espalhar mentiras pela cidade, contando para quem quisesse ouvir que eu tinha botado eles para fora sem coração, que eu tinha virado as costas para a família. As palavras deles doíam, não porque eu ligava para a opinião deles, mas porque eles estavam sujando meu nome. Eu tinha me esforçado para construir uma vida em Fort Wayne, para ser alguém que as pessoas respeitassem. Eu não ia deixar essa calúnia acabar com isso. Liguei pro Jacinto Fragoso, meu amigo advogado, e contei tudo para ele. Dá para processar por difamação? Perguntei. Ele não hesitou.
Eles estão espalhando mentiras comprováveis sobre você. A gente tem um caso. Entramos com o processo na semana seguinte. Jacinto juntou depoimentos de vizinhos, inclusive o Firmino Larcão, que tinha ouvido as acusações deles e sabia a verdade sobre aquele dia. O processo foi demorado, mas valeu a pena. O tribunal decidiu a meu favor, mandando meus pais retirarem as declarações e pagarem uma pequena indenização por danos. Eles não apareceram na audiência, provavelmente envergonhados demais ou sem grana. Eu não ligava pro dinheiro. Era sobre limpar meu nome. Meu nome estava limpo, e isso era o bastante. Em tudo isso, a Palmira foi minha âncora. Eu visitava ela nos fins de semana, a casa aconchegante dela cheia de cheiro de café fresco e livros antigos. Sentávamos na mesa da cozinha dela, conversando sobre tudo menos meus pais. Ela contava histórias da juventude dela, a força dela me lembrando que eu vinha de uma linhagem de mulheres que não se dobravam. Uma tarde, ela olhou para mim por cima da xícara e falou: "Você fez o que tinha que fazer, Francisca. Nunca se sinta culpada por se proteger." As palavras dela entraram fundo, um lembrete de que família não é passe livre para te machucar. Olhando para trás, percebi o quanto essa provação tinha me ensinado. Eu sempre achei que amar significava dar tudo, mesmo às minhas custas. Mas a traição dos meus pais me mostrou que amor sem limites é só um convite para ser usado. Aprendi a me defender, a traçar uma linha e não deixar ninguém passar, não importa quem estivesse do outro lado. Meu AP, minha vida, minha paz, eram meus para proteger. Eu não era responsável por consertar os erros dos meus pais ou carregar o peso deles. E meu irmão, a queda dele foi por conta dele, consequência de correr atrás de promessas vazias com alguém como a Zulmira. Não tô dizendo que foi fácil. Cortar relações com meus pais deixou uma cicatriz, uma dorzinha quieta que ficava nos momentos de calmaria. Mas também me libertou. Eu podia respirar de novo, viver sem ficar olhando por cima do ombro, me perguntando quando a próxima mentira ia vir. O apoio da Palmira, a ajuda do Jacinto, até a preocupação silenciosa do Firmino naquele dia. Eles me mostraram que eu não estava sozinha, que eu tinha pessoas que se importavam sem segundas intenções. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria as mesmas escolhas. Faria minhas perguntas, colocaria meus limites, e chamaria a polícia quando chegasse a hora, porque no fim das contas, sua casa é mais do que paredes. É seu santuário, sua força. Ninguém, nem mesmo a família, tem o direito de tirar isso de você. Então, vou deixar vocês com isso. O que você faria no meu lugar quando alguém que você ama cruza a linha? Como você protege o que é seu?